Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui, onde a gente vai falar sobre os 5 erros que quase todas as mulheres cometem e que bloqueia o seu prazer, a sua autoestima, que geram travas nesse corpo e não permitem que a gente se entregue ao prazer que nós, mulheres, merecemos sentir. Se você ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora do projeto Mulher Árvore, o atual Eu, Elisa Marcelino, e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre um tema super especial, que são os 5 erros que quase todas as mulheres cometem quando o assunto é prazer e autoestima. Quem tá chegando, seja mais do que bem-vinda e vem conversar comigo. Vamos conversar sobre essas temáticas, eu quero saber como que é com vocês a relação com o prazer, a autoestima de vocês. E principalmente, né, antes da gente começar oficialmente essa live, quero saber como que tá o som, como que tá a imagem pra gente conduzir da melhor maneira possível. Vamos nessa? Eu percebo que hoje em dia uma das questões que mais pega na mulherada é não entender, desassociar, né, muitas vezes a sexualidade do nosso emocional. E isso é muito forte, porque todo mundo fala, precisa separar o sexo do coração para você vivenciar uma sexualidade potente. E para mim, não existe mentira maior do que essa. Como assim, Elisa? Sim, não existe mentira maior do que essa, do que desassociar o nosso emocional do sexual. Afinal de contas, quem é que disse que não ter autoestima, amor próprio, não vai estar apontando, não vai estar dificultando a forma como você acessa o seu corpo, na forma como você se entrega ao prazer e, inclusive, criam barreiras de vergonha e culpa. Muitas vezes as pessoas fazem essa separação porque tem que viver uma sexualidade liberal. Sim, é muito importante a gente ter toda a liberdade sexual que a gente merece para a gente vivenciar esse corpo à nossa maneira. Mas muitas vezes a gente não percebe que essa mesma condicionamento, essa mesma frase, nos coloca muitas vezes nessa posição de servir somente o prazer para o outro e não se preocupar com o nosso corpo, com aquilo que a gente está sentindo, as nossas sensações. A gente não se preocupa em criar um ambiente para o nosso corpo de trazer essa sensação de que a gente está seguro, para colocar os nossos limites, para tentar e explorar toda essa sensorialidade, todo esse erotismo, que é a nossa capacidade de sentir prazer nesse corpo de mulher. Então, sim, se fisicamente a gente precisa, todo mundo, de um coração forte, potente, para bombear sangue para nossa pelvis, para nossa vulva, para o nosso canal, por que a gente acredita que seria diferente, então, quando é no nível emocional ou no nível energético? Não tem como separar o nosso coração da nossa vagina. Então, hoje eu vou falar para vocês os 5 principais erros e vocês vão perceber que está totalmente conectado com as distorções que foram criadas em torno do ser mulher, do ser sexual, do ser erótico. E o como a gente está tão distanciado onde fizeram a gente acreditar que serve muito mais a gente parecer ser sensual do que necessariamente ser essa mulher sexual, que é capaz de sentir, se conectar tão profundamente com esse corpo e prazer, e a partir disso se conectar com as pessoas que a gente escolhe compartilhar nosso corpo, o nosso prazer. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica aqui comigo, que a gente vai dar início, então, a essa live maravilhosa, que é os 5 erros que quase todas as mulheres cometem quando o assunto é prazer e autoestima. Sejam mais do que bem-vindas, meninas. Estou vendo aqui algumas mensagens, a Cláudia, a Raquel, acho que é a Dani, Raquel, não sei, mas está falando aqui que o som tá ótimo. Eu sempre vejo o seu rostinho vendo os stories, estou de olho em vocês, hein? Então sejam mais do que bem-vindas. E antes da gente começar essa live, eu gosto muito de avisar também que vamos conversando comigo, vamos ajudando aí também a criar essa live em torno das suas necessidades. Quero saber o que está acontecendo aí, quero saber se vocês estão me entendendo, se está sendo clara a minha comunicação, e eu quero construir com vocês esse aulão, né? Porque não adianta nada só a Elisa ficar falando, tem um ascendente leão, tem capacidade de falar, mas eu quero realmente contribuir para vocês, então vamos abrir esse espaço para a gente conversar e contribuir, construir juntas. Não se esqueçam também, né, de que tá gostando de um assunto, clica aqui no coraçãozinho. Se você sentiu que alguma amiga sua precisa assistir essa live, clica nesse aviãozinho e manda para ela. Já contribui também para ajudar no nosso engajamento, de trazer mais pessoas para receber esse conhecimento.
tá bom? Então vamos lá, antes de mais nada, é super importante, né, a gente trazer alguns termos muito básicos pra gente falar aonde vocês estão errando. E vocês vão perceber que todos os erros que vocês cometem estão falando muito sobre a desconexão com algum aspecto desse feminino, dessa energia feminina, que estão presentes tanto em homens quanto mulheres. A energia em si é independente do gênero. Mas quando a gente fala então da energia feminina, a gente vem falando sobre essa energia que sim, recebe, que é uma energia magnética, que é uma energia de criação, geração, e sim, é uma energia de entrega. Assim como o feminino, eu digo que o feminino tem uma associação muito forte, sabe com o quê? Com a sensualidade, que é a capacidade de sentir prazer, assim como o erotismo, e deixar com que todo o corpo se reverbere. Assim como o feminino tem muito a ver com a nossa capacidade orgástica. Sabe por quê? Porque para você ter um orgasmo é necessário perder o controle e se entregar profundamente a todas essas sensações e energia que está sendo construída dentro do teu corpo. É necessário rendição, é necessário entrega, mas acima de tudo, é necessário vulnerabilidade. E quando eu falo aqui vulnerabilidade, eu não estou falando sobre fraqueza. Existe uma desassociação muito grande sobre isso. Vulnerabilidade é a capacidade da gente tirar todas essas máscaras que nos colocaram sobre ter que ser assim, que você deve fazer aquilo e simplesmente ser exatamente você. Sem medo do julgamento, sem medo da crítica alheia, mas confiar tão profundamente nesse corpo e confiar profundamente na vida, no prazer, que a gente vai se entregando à sensação. Então sim, o feminino é orgástico mesmo que você não entenda. Mas faz sentido para vocês essa definição? E o feminino é essa capacidade também de receber. Tanto de uma outra pessoa, mas principalmente de nós. É a capacidade que a gente tem de se permitir ser tocada. Eu gosto muito desse termo do Tantra, né? Que é a nossa capacidade de ser penetrada pela vida. Quando a gente desassocia um pouquinho somente, né? Pênis e vagina, mas é essa capacidade de receber os estímulos, seja no som, seja através da nossa visão, seja através do olfato, do paladar, do tato. Essa permissão para receber e deixar que o corpo inteiro comece a criar essa informação de prazer, criar essa reação que é tão natural a um corpo quando ele sente prazer. E você vai percebendo que nossos movimentos vão se modificando, que o nosso corpo ele vai criando suas águas sagradas, né? Tanto da lubrificação, quanto também de irrigar tanto sangue para as nossas genitais, ele começar a se preparar a ficar cada vez mais sensível. E é tão bonito. E infelizmente a gente também sabe, né? Que uma das questões que foi mais podada no patriarcado há milhares de anos é a desconexão da mulher com a sua sensualidade, com a sua energia sexual. Afinal de contas, uma mulher que traz a sua sexualidade integrada ao seu emocional, com quem ela é, com aquilo que ela sente, que sabe do seu valor, que não é mais uma questão moralista do sentido, seja uma mulher de valor, seja uma mulher de respeito, mas uma mulher que construiu o seu poder pessoal, que construiu essa autoestima e esse amor próprio a si. Antes de mais nada, essa fidelidade a si. Faz sentido para vocês? Então, a gente vai compreendendo que uma das melhores formas de romper, inclusive, o nosso corpo é quando a gente começa a projetar a nossa capacidade de sentir prazer no outro. E isso nos rouba um poder, né? Do prazer, da entrega orgástica, mas principalmente nos rouba essa capacidade de criar, essa capacidade de confiar na nossa intuição, no nosso instinto, no nosso corpo. Faz sentido para vocês? Então, quando a gente vai roubando essa sexualidade em torno de quem nós somos, a gente vai roubando um poder incrível, que é o nosso poder pessoal, que nada mais é também o poder sexual integrado a si. Faz sentido para vocês? Esperamos que sim. A Simone tá dando boa noite, tá falando aqui 37 anos que vivi da forma errada. Mas a gente nunca é tarde para começar a acertar a mão, acertar o toque e trazer essa sexualidade de uma forma potente pra gente, né, gente? Então, quem for chegando, vamos conversar mais sobre isso. A Dani tá falando o seguinte, faz muito sentido. Então, perfeito. Outro ponto que para mim é super importante falar para vocês, antes da gente começar a falar dos erros específicos, é também retomar essa força e entender o que é autoestima. Porque também foi construído em torno da mulher que a sua autoestima estava pautada na sua imagem. Em partes sim. No entanto, contudo, todavia, se a nossa autoestima for pautada na aparência, na nossa imagem,
conforme o que está na mídia, conforme os filmes adultos, vulgo pornografia, mas não é bom falar muito isso nas redes sociais com essa palavra, afinal de contas o Instagram bloqueia. Mas eu venho falando então sobre a ruptura do poder da mulher em torno somente da sua imagem, do quanto ela precisa parecer ser algo para ser então bela, bonita, sensual e erótica. E isso nos rompe. Afinal de contas, o que eu mais vejo hoje em dia, seja nas minhas alunas, seja das seguidoras aqui do perfil, é que elas sentem vergonha do corpo, que dependendo do contexto, só ativa o fogo sexual se ela for desejada por alguém. Mas se desejar em si, não. Não consegue ativar isso consigo. E isso, gente, é roubar um poder muito grande de si, não é? E quando a gente constrói muito a nossa autoestima pautada somente na nossa imagem, na nossa aparência, a gente sempre vai ter um tipo ideal inalcançável. Por exemplo, se você não for loira, 1,80 m, corpo violão, porque também não pode ser muito magra, não pode ser gorda, não pode ser nada. Você precisa ser branca, loira, de olhos claros, bocão, peitão, né? Com corpo escultural, senão você não é bela. Senão você não é digna. Senão você não é uma mulher sensual. Se você não tem os comportamentos XYZ como disseram que deveria ser, você não tem essa força dentro de si. Você não tem esse erotismo natural. E quanto à ruptura, afinal de contas, é impossível alcançar todos esses estandartes que nos colocaram. Não é mesmo? Todos esses deve ser, toda essa tabelinha, todos esses estereótipos do que deveria ser. E é muito forte falar disso porque muitas vezes a gente não percebe. Mas a gente começa a ter vergonha da nossa aparência. E eu sempre gosto muito de dar os exemplos de mim mesma. Afinal de contas, se você não sabe, nunca me viu presencialmente. A grande maioria das pessoas, eu sou tiquinho, tenho 1,54 m. A maior parte da minha vida foi magrela, né, sem peito nem bunda, né? E sempre pareci ser muito nova. Minha aparência sempre mostrou ser muito mais nova do que eu sou. Eu tenho hoje 32 anos, né? Talvez hoje não tanto, tão nova. Mas a maior parte da minha vida as pessoas sempre faziam muita associação à infantilidade. E olha só que ruptura, né? Como assim, uma mulher de 20, 30 anos, eu me sentia sempre muito mal, porque eu nunca parecia ter a minha idade, eu nunca parecia então ser um mulherão, né? Eu ouvia muito isso, né? Ai, mas você não tem corpo de mulher. Caramba, tinha sim, tenho sim. Tem um corpo que é capaz de sentir, tem um corpo que conta uma história, tem um corpo que inclusive as cicatrizes e as marcas que esse corpo carrega, né? Não tenho filhos, mas tem várias cicatrizes nesse corpo de mulher que conta uma história. E isso eu vejo muito também com as mulheres que já são mães, mulheres que passaram por várias questões da vida e o seu corpo foi se modificando ao longo de cada uma dessas fases. E acabam criando essa ruptura de que eu não sou mais tão jovem, eu não sou mais tão sensual, estou acima do peso, estou XYZ, parece que nunca é o suficiente. E isso nos rouba uma grande quantidade de energia, nos rouba a de si mesmas. Porque toda mulher, cada um na sua individualidade, tem um corpo que conta uma história, não só sua, mas de toda uma ancestralidade antes de você, que permitiu com que você tivesse essa cor de cabelo, esse formato de ondulação, ou não, né? Essa cor dos olhos, essa tonalidade da pele. E essa unicidade, ou melhor, essa individualidade, que é só sua, te torna incrivelmente linda e maravilhosa tal como é. E não porque você precisa parecer ser algo diferente. E tem muitos livros que falam sobre isso, principalmente o mito da beleza, né? Em que vem trazendo muito essa noção de que o quanto que a gente acaba colocando tanta energia somente na nossa aparência e o quanto então a gente começa a consumir um monte de cosmético, ou então a gente, por se achar feia, por achar nossa vulva feia, por achar que nosso peito é desigual, a gente começa a achar vários defeitinhos na nossa aparência. E a gente vai entrando nessa onda de uma cirurgia, de sempre ter um procedimento estético, aonde a gente precisa abafar o máximo possível a nossa verdadeira pessoa, a nossa verdadeira aparência. Não estou dizendo aqui que não é gostoso se cuidar, não estou dizendo aqui que não é gostoso passar uma maquiagem. Sou libriana, triplamente libriana, gosto de uma maquiagem, gosto de bater uma juba com esse ascendente leão, mas eu venho falando aqui de uma série principal de que a gente começa a ter vergonha sobre o nosso corpo. A gente começa a criar desconexão. E a vergonha, gente, nada mais é, sabe do quê?
Ter uma vergonha está associado profundamente com quem a gente é. A culpa está muito mais na nossa ação. A ação errada. Que a gente julga ser errada, então gera culpa, gera esse pesar. A vergonha não. Isso vai falando diretamente sobre quem a gente é. Então a gente vai começando a criar rupturas com esse corpo de mulher. Faz sentido para vocês? Vamos conversar aqui, gente. Faz sentido para vocês quando a gente traz esse conhecimento? E é muito forte, né? Porque quando a gente fala então de autoestima que é pautada na nossa aparência, a gente não percebe. A gente então se acha, se julga, olha bem essa palavra, a gente se julga a ter que ser igual àquela mulher. Então a gente sempre trabalha muito nesse estímulo de comparação. Ou é inferior ou é superior. Seja a mulher da revista, a top model, ou seja a outras mulheres ao nosso redor. O que gera nada mais do que a competição, né? E sempre essa necessidade, muitas vezes, de apontar o defeito no outro, ou se apontar o defeito constantemente. Só que isso cria uma ruptura muito grande, porque a autoestima não tem nada a ver com a nossa aparência. Ou melhor, é só um dos pilares, dentre vários tantos. Mas a autoestima é a forma como a gente estima quem a gente é. Tanto esse poder mental, né, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, das nossas capacidades e potências, dos nossos valores que são genuínos nossos e daquilo que a gente acredita. Quantas vezes, quando a gente está sem autoestima, a gente começa a silenciar, a gente começa a travar, a gente para de dizer não, ou então para de dizer a nossa verdade, ou colocar a nossa opinião no mundo, não é? É muito forte isso. É muito forte porque sem a gente perceber, e essa é a melhor forma da gente medir a nossa autoestima, sabe como é? É a gente começar a prestar atenção em qual pensamento que a gente cria aqui dentro da nossa cabeça, porque todo mundo pensa o tempo todo, assim como eu, mas é a qualidade desse pensamento sobre si. Quantas vezes, às vezes, você se julga menos, se julga às vezes burra, ou então fica martelando nessa comparação aqui, que você sempre precisa ser algo. E sempre gera essa síndrome da insuficiência, da inferioridade, que sempre rouba tanta nossa energia, que faz com que isso molde muito o nosso comportamento. A autoestima, ela fala sobre o quanto a gente confia em quem a gente é. Já o amor próprio, por exemplo, é a nossa capacidade de nos amar, independente da merda que a gente faça. Eu falo palavrão, se vocês não sabem. Então, só pra gente deixar bem claro. Como assim, Elisa? Independente da merda que a gente faz? Sim. A gente também tem um sistema de crenças muito forte, religioso, que sempre determina o que é certo e o que é errado. Se você não tem determinados comportamentos, você não tem um valor. Você não merece ser amado, talvez você nem mereça a vida. E como que isso está associado ao prazer? Porque o prazer, antes de mais nada, é a capacidade da gente se conectar com esse pulsar da vida. Por quê? Porque se a gente não se sente merecedor à vida, a gente vive num eterno síndrome do sacrifício. Eu falei errado. A gente vive nessa eterna culpa e nesse eterno pulsar do sacrifício. Então, quando a gente começa a trazer esse amor próprio, a gente começa a entender que independente da nossa história, independente do que a gente fez ou deixou de fazer, independente do que nos disseram, a gente é capaz de ter um olhar extremamente amoroso para quem a gente é. Inclusive, a melhor forma da gente ver como que está a qualidade desse amor próprio não é quando tudo está indo bem, mas é quando tudo está dando errado e você tem uma capacidade muito bonita de olhar para você mesma de uma forma muito gentil e amorosa e reconhecer que, poxa, tá tudo bem, você fez o seu melhor. A gente pode melhorar pouco a pouco, né? Mas você fez o seu melhor. Você continua sendo digna. E isso não é pro mundo, mas é com você mesma. Você continua sendo digna das suas ideias, de quem você é, das suas ações, mesmo sabendo que em muitas questões às vezes pode ser sim melhorada. Mas é conseguir ter um olhar profundo sobre si, que não importa o que você faça, você merece estar aqui, você merece se expressar, você merece sentir prazer. Porque o prazer não é só genital, mas é o prazer de tudo aquilo que te toca e te move. É por isso que pessoas que têm muita energia sexual bem trabalhada conseguem ter uma capacidade criativa muito grande, de colocar suas ideias no mundo, tem uma capacidade muito grande de se conectar com as pessoas, porque antes aprendeu a se conectar consigo. Faz sentido para vocês? A Dani tá falando da síndrome da impostora. Exato, perfeito. E é exatamente isso, né? A pior coisa que nos fizeram é essa síndrome da competição e da comparação. Porque nunca quem a gente vai ser bom o suficiente.
Isso é uma dos pilares das crenças de desmerecimento. E é muito forte, né? A sexualidade, ela fala de tudo na nossa vida. A relação com o sexo, a capacidade que a gente tem de conectar com o nosso corpo, de sentir, de respeitar nossos tempos e ritmos, mas acima de tudo, fala muito sobre a nossa relação de troca, esse dar e receber das nossas relações, com dinheiro, trabalho, criação. É a nossa ação e também a capacidade de entrega. E isso é exatamente um dos pilares, né, para a gente começar a falar sobre os erros. Porque muitas vezes as pessoas acham que o prazer é só muito fechadinho, porque tem que ser XYZ. Como muitas vezes as únicas referências que a gente tem do prazer é a partir dos filmes adultos. E esses filmes adultos, além de não serem produzidos para um corpo de mulher, nem para o masculino, porque cria muita ruptura, não permite sentir de verdade, não se permite se entregar de verdade, mas fica muito mais uma construção mental e até mesmo aquilo que é ensinado vai totalmente contra o ritmo e a resposta sexual do nosso corpo. Então, olha só que loucura, nos falaram, o filme adulto nos fala que a gente tem que ser um corpo muito específico para ser gostosa, mas eu acredito que gostosas somos todas do jeito que a gente é. Mostra, então, que a gente tem que ser penetrado e o sexo tem que ser exatamente de uma forma muito específica, que rompe totalmente com o nosso corpo, com o nosso ritmo, com a nossa expressão e foge totalmente sobre a nossa anatomia multiorgástica. E principalmente começa a colocar esse ideal do que a vulva perfeita e bonita. Se você não tiver uma vulva depiladinha, pequenininha, fechadinha, que vulgo é basicamente, né, uma vulva infantil, e isso é muito perigoso. Então você não é boa o suficiente, você não é bonita o suficiente. Se o teu corpo não for XYZ, se você não for a fodona que só se fode, não tá bom o suficiente. A gente aprende então a servir, e cria-se um ideal aqui dentro de que se a gente servir muito bem, a outra pessoa vai nos servir também. Que a gente sabe que, infelizmente, não é o que acontece. Mas mesmo se acontecesse, olha só que loucura. Se a gente não conhece o nosso corpo, se a gente não conecta com o nosso sentir, se a gente não confia nesse corpo, mas principalmente não confia na pessoa na nossa frente, dificilmente você vai ser capaz de baixar essas armaduras que o patriarcado colocou sobre o corpo feminino, tantas e tantas castrações e conseguir se entregar. Você não vai conseguir comunicar como que teu corpo funciona, como que ele desperta o prazer e principalmente vai ficar sempre na espreita ou então fugindo. E então, agora sim, a gente pode começar a falar sobre os 5 erros que quase todas as mulheres cometem quando o assunto é prazer, que bloqueia o teu prazer, que bloqueia a tua autoestima. Então, só para dar uma fechada nesse argumento, é que uma mulher sem autoestima dificilmente vai vivenciar o teu prazer na potência que merece. Pode às vezes até sentir prazer, pode até alcançar o orgasmo, mas vai se enrijecer profundamente e nunca vai romper a barreira e sentir mais e mais. Porque se tem uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que prazer, gente, nem o céu é o limite. Eu, pelo menos, toda vez que eu descubro que eu assumi um outro patamar, eu descubro que pode ir além, além e além. E essa é uma das grandes dádivas da sexualidade, principalmente a feminina. Porque nós somos, sim, mulheres multiorgásticas, mas que precisa despertar esse corpo, precisa destravar. Mas depois dessa aula que eu vou dar hoje pra vocês, com os 5 erros, já vai mudar muito a perspectiva de vocês com relação ao sexo e o prazer. Principalmente sobre o amor que a gente cultiva dentro. A Ruth tá falando, tá fazendo sentido, mulher? Ah, perfeito, meninas. Adoro te ouvir falar. Já tá suspeita também, né, Ruth? Então, perfeito, gente. Então, se tá fazendo sentido aí, vamos conversando comigo. Todos esses erros, vocês vão perceber que têm origem a feridas femininas muito fortes. Então, a gente já vai trabalhar aqui sexo, amor, consciência e energia feminina. E de quebra também, energia yang, tá bom? Então, o nosso primeiro erro é muito configurado na figura do escapista. E o que é esse escapista, gente? O escapista são as pessoas que fogem do prazer e que, de certa forma, têm um culto ao sofrimento, né, ao sacrifício. Então, se a gente não tiver tudo muito perfeito, se a gente não for aquela mulher, né, a mulher sensual, se a gente não for a mulher erótica, né, erótica pela
mídia, porque erotismo é a capacidade que teu corpo tem de sentir prazer e ativar a sua vibração. Então é se render a todo esse pulsar de vida no corpo, que é o prazer. Mas o escapista, o que ele faz? Normalmente são as mulheres que já perceberam que têm dificuldade de sentir prazer, que não conseguem, assim, mesmo sabendo, sempre quando eu falo sobre desejo responsivo, todo mundo sabe o que é. Mas quando não coloca em prática, é um dos maiores erros, porque se torna um escapista. Acaba fugindo, seja pelo dogmatismo, pelas crenças, né, sobre o prazer, que está muito ligado à religião, né, que fazem a gente acreditar, mesmo que no inconsciente, que o prazer é errado, que o sexo é sujo. Então a gente não dá essa permissão para sentir. Uma característica muito grande, que é o grande erro, é que então a gente foge desse contato com o corpo, de tocar ele, de sentir ele, seja simplesmente de tocar a pele e perceber quais são as diferentes sensações que esse corpo está emanando. Então dizer que vai tocar a vulva, então já é um milagre para um escapista, para uma pessoa que tem essa dificuldade de se conectar com o básico, de tocar a genital, de olhar para a própria vulva, porque vai se rejeitando, porque essa origem de não se permitir, inclusive, tocar o próprio corpo, tem uma origem na rejeição. Às vezes a gente não se permite, inclusive, a gente pensa muito antes de deixar alguém nos ver de verdade. Mas antes mesmo da gente deixar que a outra pessoa nos veja, a gente não consegue nem se olhar. Você percebe essa associação? A gente, mesmo que racionalmente entenda que o prazer é importante, que a gente merece, lá dentro, a gente nem se dá a permissão de tocar e conhecer. A gente prefere, então, nem tentar entender como é que esse desejo funciona, o que me ativa, quais são os toques que funcionam para mim. E daí, quando vai para a questão do autotoque, ou principalmente frente a outra pessoa, basicamente a gente acaba fugindo. Tudo é mais importante que. A gente rejeita o prazer. E isso tem tudo a ver com a nossa questão do merecimento. Porque se a gente merece o amor, se a gente merece estar viva, esse corpo, ele foi desenhado, inclusive ele foi gerado através do sexo, através da energia do prazer. Eu sei que provavelmente, né, nem todas as mulheres, nossas mães, tiveram o melhor orgasmo da vida quando nos teve, infelizmente, né? Mas a gente veio dessa energia primordial, que é a energia sexual. Todo o nosso corpo, se você olhar, ele é recheado de terminações nervosas que têm a capacidade não só de sentir dor, né? Para nos proteger, a nossa sobrevivência, para a gente tirar a mão do fogo, mas também ele é recheado de terminações nervosas que pulsam ao prazer, que se abrem ao prazer. Então, quando a gente nega o prazer, a gente está negando, antes de mais nada, a vida. Porque eu tenho certeza, gente, ninguém aqui acorda de manhã achando que vamos viver uma vida de merda, hoje eu quero me ferrar um monte, hoje eu quero trabalhar e não sentir nada. Racionalmente, ninguém quer isso. Mas quem tem essa questão, principalmente esse primeiro erro de não se permitir tentar, não permitir explorar o corpo, não consegue, então ela começa a rejeitar não só o seu prazer, mas a si mesma. E a gente vê que tem vários comportamentos que também acabam gritando isso, né? Por exemplo, de pessoas que vão fugir de qualquer situação de conflito, que não vão conseguir dizer não, que vão se esconder frente a situações que antes mesmo, né? Muitas vezes a gente acha que é rejeitada pelo mundo, mas às vezes a gente nem se permite se mostrar para alguém se aproximar, para alguém se aconchegar, para alguém desejar, assim tanto quanto a gente deseja. Mas essa pessoa que nem experimenta o corpo, dificilmente vai ativar o desejo, porque o desejo, por incrível que pareça, ele é responsivo, você é consciente dele ou não. Ou seja, o seu corpo tem vários captores, né? Ou melhor, tem outra palavra para ele, tem vários sensores aos estímulos sensoriais, aonde as informações vão chegando, o teu corpo vai reagindo. E a mesma coisa o prazer, da mesma forma que o teu sistema te alerta quando você está em perigo, o teu corpo também te alerta quando você está apto a sentir prazer. O segundo, faz sentido para vocês? Quem aqui já se identificou? Então, o primeiro erro é não se permitir experimentar. Então, qual que é a característica? Baixa libido, baixo desejo, não se permite se mostrar, não se permite, então, também receber. Não se permite receber do outro, mas acima de tudo, de si mesma. Porque não experimenta esse corpo de mulher, esse corpo e esse pulsar sexual que é tão natural de vocês. E, normalmente, tem muitas crenças religiosas, tá bom? Vamos ver aqui. Vocês vão falando aqui pra mim se faz sentido ou não.
Faz sentido, né, Dani, Ruth, Cláudia? Gente, a Cláudia é minha irmã. Adoro. Também trabalha com sexualidade. Então, qual que é o segundo erro? O segundo erro é normalmente de muitas mulheres que têm fogo no rabo, que gostam do prazer, sim, e isso é maravilhoso. No entanto, contudo, todavia, esse prazer é muito minado sempre em prol de outra pessoa. Principalmente quando está numa relação. Então, essa outra pessoa, a gente acaba se moldando inteiro para caber no universo do outro. Então, a gente vai deixando, então, como paralelo, a se tocar, a se receber, mas, acima de tudo, é normalmente a pessoa que assume o papel de ser fodona, de servir, mas não deixa que o outro se conecte. Está muito também comparado ao terceiro erro, mas aqui tem um papel principal, que é, né, quando a gente entra nesse segundo erro, né, que é a questão de uma ferida muito forte emocional, que é a ferida do abandono. Então a gente precisa ser para o outro aquilo que a gente não é para a gente mesma, porque senão o outro vai embora. Então a gente é movido ao quê? Muitas vezes, e é aqui que está o erro, a gente transar sem ter vontade, fazer amor sem ter vontade, não respeitar o tempo e o ritmo do nosso corpo, nosso ritmo de excitação, que é diferente sim do masculino. É normalmente a mulher que finge o orgasmo. E o que acontece quando a gente faz tudo isso? Por mais que tenha um fogo dentro, esse fogo vai sendo minado, porque o corpo e também o seu inconsciente vai criando referências negativas com relação ao prazer. Afinal de contas, pode até agradar a tua mente transar sem ter vontade, né? Mas o teu corpo, ele tem todo um ritmo e um pulsar. E quando ele é atravessado de alguma forma, ele vai criando coraças e se protegendo. Então aqui a gente também percebe algo muito forte, que é, por exemplo, transar sem ter vontade, não respeitar os próprios ritmos, não se perceber na sua individualidade. E olha só que forte, isso faz com que a gente acabe também somatizando muita patologia, no sentido de que vaginismo, ser penetrada antes do tempo, né, vai criando uma coraça, porque vai machucando o nosso canal. Porque ele tem um tempo de preparação. A gente irriga sangue para a nossa pelvis, para ele relaxar, expandir, lubrificar. E essa lubrificação é essencial para que quando a gente é penetrada, não crie microfissuras dentro do nosso canal. Olha só que forte. E daí também, se a gente começa a criar microfissuras, a gente vai deixando o nosso corpo um terreno fértil, a infecção e a inflamação. Então, os corrimentos, a candidíase e várias outras questõezinhas, né? Não que você ter essa ferida emocional, você necessariamente vai desencadear tudo isso, mas é muito mais forte. Então, o segundo erro é muito motivado pela ausência de si. Essa ausência de valor em si. Tem até o fogo. No entanto, na hora da ação, na hora do comportamento, está muito atrelado ao outro que se esquece dessa potência que está guardada aí. E o que acontece? A gente vai criando essas referências e o nosso corpo vai se fechando e se protegendo. Então bloqueia. E se uma pessoa coloca todo o seu poder pessoal na mão de outra pessoa, por mais bacana, por melhor que seja ou não, porque a gente também sabe, né, que nem todo mundo, paz e amor, realmente deseja conexões, tem muita gente tóxica no mundo, né, mas que nós não sejamos a pessoa mais tóxica da nossa vida, esquecendo de nós mesmas. Então, normalmente, uma pessoa que tem muito essa ferida também vai criando essas coraças e esse corpo vai se fechando. E normalmente está muito associado, né, esse fogo somente a outra pessoa, quando consegue romper essa barreira. Então tem que tomar muito cuidado, cuidar muito do emocional, olhar muito para si, né, e entender quem a gente é, independente do relacionamento. Faz sentido para vocês? Então, a partir disso, quem aqui se identificou com essa? Quero saber, gente, conversa aqui comigo. Tá fazendo sentido para vocês esses erros, gente? Eu não sei, mas eu já cometi todos esses, todos os 5. Em vários momentos da minha vida. Hoje, não mais. Graças a Deus. A Thaís está falando o seguinte: quando não temos a consciência, caímos no vitimismo e cada dia se rejeitando mais e mais. Sim, a ferida do abandono também acaba indo muito para a vítima, porque não consegue ver o seu próprio poder, então não consegue ir para ação sozinha. Fica muito dependente do outro e da validação. Tinha esquecido disso. Quando a gente está moldado nesse comportamento, a gente só é validada quando o outro também nos deseja.
Né? Então, se a gente não tá gostosa sempre, se a gente não é o XYZ, aquele comportamento da mulher sensual, se você não é a grande servidora, a grande fodona, que só se fode, infelizmente, né? A gente vai minando, e a gente entra nesse círculo vicioso da vítima. Lembre-se, gente, aqui, sim, várias mulheres já passaram por violência, sim, são vítimas, sem sombra de dúvidas, eu não tô negando isso, mas essa permanência, muitas vezes, do nosso vitimismo interno, e isso independente da violência ou não, mas quando a gente fica a gente não consegue ganhar perspectiva, e a gente não percebe o quanto que às vezes a gente permanece em lugares nocivos pra gente. Faz sentido pra vocês? E essa vítima, o que ela precisa? Ela precisa se reconhecer, voltar a energia pra si, reconstruir sua autoestima, né? Lógico que não é do dia para a noite, às vezes demora um tempinho, mas é começar a criar, né, essa estrutura interna para começar a se conectar com as pessoas de um outro lugar, né? De saber os seus limites, respeitar os seus pulsos, os seus ritmos internos para construir uma relação de troca igualitária, nesse dar e receber. Forte, né? Sim. Aí eu já vou no segundo, venham os outros. Gente, em algum momento todo mundo já deu uma errada aí. Porque a nossa cultura patriarcal faz com que a gente acredite que o nosso valor está sempre fora. Ou tem muito disso, né? Do nosso valor tá fora, ou se a gente não tem valor nenhum. Né? Que é tanto desse... Como que eu posso falar? Tanto dos milhares e milhares de anos de castração religiosa sobre o feminino, sobre o ser mulher, sobre a nossa sensibilidade, o nosso prazer, que é sujo, errado, Deus me livre. Ou então a parte da liberação sexual, que sim, é importante ter liberdade, tá bom? Mas essa liberdade pautada no outro, que faz a gente se romper por inteiro. Faz sentido? É isso. E então a gente vai passar para o terceiro, que está muito associado, sabe o quê? A ferida da humilhação. Como assim, Elisa? Todo mundo tem muito medo, não só de ser rejeitado, mas de que alguém diga pra gente, você é XYZ. E isso nos fere profundamente, porque fala diretamente com o nosso ser, não é? Quantas vezes a gente deixa de agir na vida, né? Porque em algum momento da nossa história falaram que a gente não era bom o suficiente, ou que a gente era nojenta, ou que sua vulva é feia, é estranha. Eu ouço muitas minhas alunas falarem isso, que em algum momento da história tiveram algum parceiro, ou a si mesmas, né? Por N motivos, ouviram, né? De que o corpo da mulher é sujo. Então, normalmente, quem tem essa ferida da humilhação, por incrível que pareça, são pessoas extremamente que desejam, que têm o fogo no rabo bom, que sabem tudo como esse corpo funciona, mas não se permitem. A primeiro erro, a pessoa nem sabe como tocar o corpo, nem se permite, se rejeita tanto que nem se permite tocar. Mas esse terceiro, a pessoa sabe tudo, mas não se permite tocar, porque também tem muita cerne religiosa que fala que o prazer é pecado, que o sexo é sujo, mas acima de tudo. Então ela vira uma pessoa que sente numa intensidade muito grande esse corpo, mas não sabe pedir, não sabe falar o que deseja. Então ela fica assim, também, é um dos grandes arquétipos da fodona que só se fode, que se doa por inteiro, mesmo que isso signifique machucar o corpo, mas acima de tudo, ela sabe exatamente como funciona, ela sabe que tem alguma coisa de errado, mas mesmo assim ela morre de medo de falar. Aqui, o do abandono, a pessoa nem reconhece que tem esse medo. A da humilhação, ela morre de medo de que se ela falar alguma coisa vai ser extremamente julgada. Então ela tem um comportamento, de certa forma, bastante masoquista com relação a si. Porque dá tudo para o outro, mas a si tem que viver no eterno sofrimento. Faz sentido para vocês? Então são pessoas que desejam muito. São normalmente pessoas que são extremamente sensuais. E aqui eu não estou falando que nem a mídia, mas são pessoas que têm uma capacidade de sentir e o próprio movimento do corpo, você vê que é mais ondulado, que quando ela chega as pessoas tendem a olhar muito rápido. Porque é um negócio que transborda, tem gente que tem esse magnetismo, é uma coisa de louco, maravilhoso. Mas ela reprime o máximo que consegue, e isso gera muito desconforto. Normalmente está muito associado, sabe com o quê? Com as pessoas que rejeitam muito a sua aparência. Está muito associado também a pessoas que foram muito podadas na infância, aonde, né, sempre foi muito falado, assim, fecha as pernas, fica quieta, a sua sensualidade é XYZ.
E é muito forte, porque todos esses erros estão associados com a nossa infância. Loucura, não. É estudo. E é muito forte isso, porque a gente vê todas as mulheres são sensuais tal como são. Poucas admitem, poucas se percebem sensuais, com essa capacidade de sentir. E esse é o maior erro. A pessoa sabe exatamente o que deseja, mas não pede, não fala. E se põe sempre em prol do outro, mesmo que isso se rompa. E isso é forte, cara. É forte pra caramba. E triste. Porque essa mulher, ela merece receber tudo isso tal como ela dá. Mas ela precisa recuperar essa força. Ela precisa se olhar. Ela precisa soltar a culpa, porque a ferida, esse erro está muito associado à culpa religiosa. Então, o que isso significa? É que a ação dela é errada. Se a vergonha fala sobre quem a gente é, a rejeição fala muito da vergonha, o primeiro erro, esse terceiro fala sobre a culpa da nossa ação. E isso é horrível, porque quem determina certo e errado? Patriarcado. Que vai negar a todo custo quem a gente é. As nossas ações, esse prazer, esse feminino. E olha só que loucura. Essa culpa, tudo aquilo que a gente começa a duvidar, a culpa gera a sensação de que existe um certo e errado. E provavelmente, se você está sentindo culpa, é porque em algum nível inconsciente tem uma mulher aí que acha que está fazendo errado. Que está pecando de alguma forma contra si. Então todo esse pulsar, todo esse desejo precisa ser censurado o máximo que pode. Porque por N motivos, conscientes ou não, ela precisa viver nesse eterno sacrifício e sofrimento. Que é uma crença com cerne religiosa, sim. E é muito forte, porque, mulheres incríveis, o matriarcado está aí para provar, enquanto existia uma deusa mulher, não só um deus homem, porque o matriarcado é isso, não é a negação do deus homem, mas é a integração com a deusa mulher. A primeira deusa na Terra foi uma mulher. E é através desse corpo de mulher, esse corpo multiorgástico, esse corpo que sente a vida, é que gera a vida, pare a vida. Então, quando a gente vai negando esse feminino, a gente vai rompendo totalmente esse desejo. Mesmo que sinta, a gente vai tendo a vontade de reprimir o máximo possível para não expressar. Tô vendo que a Mari tá aí, menina, eu tô com saudade de você, caindo altas fichas. Nossa, pensa numa mulher sensual, essa Mariana. Mas eu acho que ela não tem essa ferida da sensualidade, não. Tô vendo aqui a Asa Souza, quando eu quebrei uma crença limitante, prazer ser pecado, quando uma humana falou: se sexo for pecado, os seres humanos não era criado através do ato sexual. Perfeito! Gente, se fosse tão pecado assim o sexo, a gente não viria através dele. É como a gente encarna nesse corpinho. E olha só que incrível! Será que o sexo não é sagrado? Independente de como você faça. Pode jogar na parede, se fingir de lagartixa. Se você quisesse fazer o papai e mamãe natural, não importa. Toda forma e expressão sexual é sagrada, porque não existe o profano. O profano só existe quando existe o certo e o errado. Mas quando a gente rompe isso e se permite sentir, e entendendo que o certo, de fato, é se a gente está se sentindo bem ou não, a gente rompe essa dualidade. Faz sentido? Mas eu vou continuar, porque senão vai bater o horário aqui. O quarto erro, gente, esse daí, caraca, eu vejo muitas mulheres, eu já cometi muito, que está muito associado ao excesso de controle. E esse daí vai pegar várias. Esse daqui também está associado com fogo no cu clássico. Na Ioni também, né? Fogo clássico dos nossos corpos. No entanto, contudo, todavia, é a mulher que já sabe mais ou menos como alcançar o orgasmo. Só que ela tem uma necessidade muito grande do controle, então não se permite vivenciar outras maneiras. Então controla o máximo possível. Está muito associado a um comportamento, que é a rapidez, a pressa, a pressão. E não se permite explorar todo esse corpo e romper a barreira multiorgástica, que é vivenciar várias sensações no corpo. Romper essa barreira do limite. E olha só que doido, normalmente essa pessoa tem muita dificuldade de se entregar a novas sensações, com outros caminhos, se não alcançar o orgasmo, se sente frustrada, mas principalmente, quando está frente a outra pessoa, é normalmente uma pessoa muito crítica ao outro. Né? Ela sabe o próprio caminho, mas depende que o outro tenha um comportamento exato com relação a ela para poder se entregar. E quando não, quando o outro está buscando outros caminhos,
mesmo com ela não comunicando. Porque tem isso, não adianta nada a gente saber os caminhos internos se a gente também não comunica, né, gente? Porque ninguém tem bola de cristal. Nem o melhor médium vai arrasar na cama se você não comunicar. Vai por mim. Já saí com vários esotéricos, não adianta, gente. E daí esse controle é tão grande que a gente não consegue se entregar de uma forma fluida e potente. E a gente vai criando uma sensação muito de frustração e de raiva. E sim, isso gera ressentimento e muita mágoa. Assim como todos os outros erros vão gerar todos esses sentimentos muito comprimidos, reprimidos e que dificilmente alguém admite que tem, mas tem. Esse excesso de controle não permite que a gente explore toda essa capacidade sensorial do nosso corpo. Então não consegue, assim, simplesmente relaxar. Normalmente eu associo muito, e não quer dizer que esse comportamento específico faz referência ao excesso de controle, porque tem muita gente que sabe utilizar de uma forma sábia, bacana e fluida. Mas eu tenho normalmente uma associação que eu percebo muito forte, principalmente quando a pessoa se mantém muito no controle, é que ela não percebe quando está fazendo comportamentos nocivos também a si mesma. Um exemplo dos vibradores. Vibrador não é mal, mas se você não sabe utilizar, pode ser sim que você perca a sensibilidade pouco a pouco. E qual que tá o erro? O controle é tão grande e essa necessidade de alcançar dessa forma o prazer, nesse nível de intensidade, é que a gente não vai percebendo que o uso excessivo e de uma forma muito específica do próprio vibrador, numa única região, você vê que é muito específica a minha fala, né? A gente vai usando e sempre tendo um orgasmo e essa resposta. Maravilhoso, parabéns, muito bom, continue assim. Só que, se essa pessoa não está conectada com esse corpo, ela continua essa pressão e não percebe-se a capacidade, a sensibilidade do nervo pudendo, que é o nervo do clitóris, ela está diminuindo. E mesmo se percebe, para continuar dando no controle, para continuar tendo a sua resposta, ela começa a aumentar cada vez mais e mais o vibrador para ter essa resposta. Só que à medida em que aumenta a vibração e a sensibilidade diminui, vai causando mais insensibilidade ao nervo pudendo, a região mais sensível do nosso corpo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão do controle. Esse controle de ter sempre esse resultado, se a gente deixa de explorar toda essa capacidade. Se a gente não consegue se entregar de múltiplas formas. Porque, você tem um corpo multiorgástico, mas você sempre fica fixa a uma única maneira. E agora, então, dito isso, quem aqui já se associou a esse excesso de controle, né? Tô vendo aqui a mensagem. E daí eu quero saber, quem aqui já fez essa conexão que é controladora? Gente, os controladores também têm uma questão com o mental muito forte. E isso gera muita frustração também. Porque esse mental super forte, assim como o primeiro erro, ele nem se permite explorar o corpo. Mas esse do quarto erro, que é o do controle, esse mental forte, ele fica extremamente frustrado quando esse mental não fica quieto para ele poder desfrutar. Só que nosso mental acelerado está dando uma informação muito clara para o nosso corpo. Precisa encontrar uma nova via. Ele precisa encontrar novos caminhos para soltar esse tem que ser, tem que alcançar essa meta tão fixa que muitas vezes é o que nos bloqueia para a entrega orgástica. Faz sentido para vocês? Forte, né? É forte isso. E daí agora, então a gente vai passar para o último, antes que a gente comece a entrar no grande finale dessa live, né? Que é também uma ferida, que também é um erro. Tudo é emocional, gente, porque sexualidade, eu posso dizer isso com toda a certeza do mundo, o problema nunca está no nosso corpo. O seu corpo foi desenhado para o prazer, mas é a nosso emocional e a nossa consciência, são as nossas crenças. E o quanto que isso vai armazenando memória celular nesse corpo e vai rompendo, inclusive, o nosso sistema nervoso. Mas, naturalmente, todo o corpo nasceu para sentir prazer. É, gata? É. Tô vendo aqui a carinha de choque da Michelle. Mas se você sabendo disso tudo, você tem a solução também. Então, vamos para o quinto erro, que está muito associado, sabe o quê? A ferida da injustiça. E normalmente está muito associado às pessoas que são muito rígidas e autocríticas excessivamente. Então tudo tem que ser perfeito. Se não for perfeito, pelo amor de Deus, né, galera? Se não for perfeito, não pode ser vivido. Então o que acontece? Normalmente essa pessoa, se não tiver tudo muito perfeitinho, se o parceiro ou a parceira não tiver o comportamento XYZ,
Se eles não forem exatamente como a gente quer, não tiver todo o comportamento que seja o ideal, mesmo que a gente não esteja no comportamento ideal, a gente não se entrega, a gente não perde o controle e a gente precisa ser tudo perfeito. Então, significa que o nosso corpo por si só, e nessa busca da perfeição, inclusive na vida, e isso está uma característica muito forte, principalmente com relação ao trabalho, que muitas vezes essas pessoas que se paralisam e não conseguem entregar algo porque nunca está perfeito o suficiente para entregar e ver o resultado. E a mesma coisa com relação ao corpo. Se eu não tocar dessa forma, como a Elisa disse, porque eu gosto muito de ensinar técnicas, né, para as minhas alunas. Só que o que acontece? Eu sempre falo, aqui tá a técnica, mas você precisa experimentar no teu corpo para ver qual que é o ritmo, como que ele gosta, qual que é a manobra que vai fazer o melhor efeito, sem essa pressão de ter que ser perfeito, mas entender como é perfeito no teu corpo de mulher, que é como você tá sentindo nesse momento, que vai ser diferente de amanhã e depois. Mas se não fizer o resultado nessa hora específica e não for exatamente como disseram que deveria ser, rompe algo aqui dentro em uma rigidez, uma autocrítica tão excessiva que nos desconecta. Inclusive acaba até enrijecendo o corpo. Só que isso a longo prazo, o que acontece? Essa pessoa já até desanima, nem tenta mais. Porque basicamente ela meio que reforça, eu não vou dar conta. Porque não vou fazer igual o que me disseram. Se eu não tenho esse resultado, é porque não tem que ser. Forte, né? Também são pessoas que são muito do sacrifício, tem muita série religiosa, essa da injustiça. Porque então não se permite, tem que sempre, toda hora estar fazendo para Deus e o mundo, tudo perfeito para todo mundo. Só que não abre esse espaço para receber. É o tipo de pessoa que nem às vezes deixa ser tocada, ser acariciada, tá sempre no vício do não me toque, não me rele. E é forte isso. Porque o contato, independente de ser pro sexual ou não, dentro de uma relação, ou até mesmo nós sozinhas, é o que abre esse corpo ao prazer, é o que abre a gente para sentir toda essa imensidão. Às vezes a gente acha que para sentir prazer a gente só precisa tocar genital. Sim, é legal, é bacana, vamos aproveitar. Mas a gente se esquece que a maior importância de tudo, e inclusive o prazer pode ser construído a partir disso, é através desse toque. E isso tira da gente todas essas armadilhas, todas essas proteções da insegurança, da culpa, da vergonha, da estranheza e nos fazem se sentir confortáveis nesse corpo. É exatamente esse toque que faz a gente diminuir a nossa ansiedade no dia a dia. Quando a gente está extremamente crítico com nós mesmas, é esse toque que traz aquele acolhimento e aquela gentileza de que pode baixar as barreiras, principalmente para o nosso inconsciente, para o nosso cérebro reptiliano, que quer tanto toda hora se proteger. Esse toque é que também nos torna humanos, não só para o outro, de entrar em contato com outra pessoa, mas acima de tudo com nós mesmas. E essa rigidez toda não permite que a gente faça isso. Olha só que forte, né? Faz sentido para vocês? Eu percebo que eu já fui muito rígida comigo, e é por isso que eu falo. Eu já apresentei todas essas características, né? Em algum momento da minha vida, isso pegou muito forte. E a rigidez sempre veio muito nesse lugar da crítica excessiva. Nunca é bom o suficiente, nunca é o suficiente. E isso é horrível, porque fala extremamente sobre o nosso ser. E a sexualidade, gente, é a capacidade que a gente tem de se conectar com esse corpo. E no Tantra e na alquimia sexual, quanto mais presente nesse corpo, mais a gente se conecta com a nossa alma, com a nossa essência. E é muito bonito isso, porque ao contrário do que todo mundo falou, pelo menos a religião falou, de que o sexo é pecado, que o nosso corpo de mulher é sujo. O Tantra vem falando que a gente é divino tal como é. Mesmo que a gente apresente toda essa loucura, mesmo que a gente faça tudo que as pessoas acham que é errado. O Tantra fala que tal como você é perfeito. Na sua humanidade, na sua imperfeição, você é perfeito. Porque você tem essa capacidade de sentir, de ser. E sexualidade e prazer é a capacidade que você tem de se conectar com o prazer de ser você. E é por isso que bloqueia tanto, muitas vezes, a sexualidade quando a gente nega quem a gente é, quando a gente não tem autoestima. Ah, falei bonito, né, mulher? Faz sentido pra vocês? Tô inspirada. Também, né, gente, tava até agora numa mentoria, dando uma mentoria pro Religare, e a gente tava todo mundo fazendo auto-toque. Só eu que não, né, porque eu tava conduzindo, tava com a câmera ligada. Mas, cara, que incrível, que transbordaram essa mulherada falando que amava o corpo, que amava esse prazer. Nossa, foi uma loucura. Uma loucura das boas. Faz sentido pra vocês, mulheres? Quero saber. A Fabi aqui falando, tá pegando tudo. Ixi, baixa essas barreiras. Acolhe esse coração, acolhe esse corpo.
E eu gosto muito de falar para todas as minhas alunas a seguinte frase, e é basicamente nosso mantra: você é digna de amor, da vida e do prazer, sendo exatamente quem você é. Não importa o seu passado, não importa o que te disseram, não importa nada. Não importa o quanto a gente se rompeu, o quanto romperam com a gente em algum nível. Você é merecedora da vida, do prazer, do amor, da abundância. Porque tudo isso é energia sexual, gente. Energia sexual, ela está totalmente conectada ao nosso coração. Quanto mais forte for o nosso coração, mais forte é a nossa sexualidade. Mais fácil é comunicar o que a gente necessita, mais fácil é a gente se entregar. Forte, né? Faz sentido para vocês? E, gente, é lindo. Eu saio super emocionada das mentorias. Tô toda descabelada na mentoria, mas maravilhoso. Mas hoje, por que eu tô apresentando todos esses erros que eu acho que é fundamental trazer luz à consciência, que não é pra gente se sentir ruim, não é pra gente se sentir mal, nada disso, é pra gente começar a evitar. E se a gente se rejeita, o que a gente precisa fazer para começar a entrar mais em contato com nós mesmos, se permitir experimentar? Se a gente tá muito nessa questão de ser tudo pro outro, mas não ser pra gente, o que a gente precisa fazer, gente? Começar a fortalecer quem a gente é. Se a gente tá muito na ferida dessa humilhação, esse medo do negação do outro, dessa rejeição, de que alguém nos aponte o dedo e fale algo, a gente precisa começar a explorar e permitir dizer pro mundo, romper a coraça, romper a proteção, se permitir ser visto, se permitir falar aquilo que deseja. Se a gente tem tanto a ferida do controle, se a gente precisa fazer tudo muito certinho e muito específico, o que você, mulher, precisa? Você precisa ser mais amorosa consigo e você precisa começar a experimentar novos caminhos. Calma aí, deixa eu ligar aqui para eu ver o horário. Você precisa começar a se conectar com esse corpo e ver o que ele está sentindo, explorar novos caminhos. Se você tem a ferida da injustiça e essa rigidez, você precisa ser mais gentil consigo, relaxar mais nesse corpo. E isso não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite, mas são trabalhos que a gente vai fazendo e se permitindo. É a nossa história sendo contada no corpo. Honra, olha para ele. Independente do que disseram que deveria ser, olha para ele com amor, porque essa é a casa que você habita. E eu tô falando todos esses erros também, porque exatamente no dia 15 de setembro, eu vou abrir as inscrições, somente no dia 15, para um desafio que se chama Destrave o Seu Prazer. Que são 21 dias, onde, através de tarefas, a gente vai estar juntas, criando várias técnicas de tocar o corpo, ativar, inclusive regular esse sistema nervoso, para se conectar profundamente com esse merecimento. Trabalhar muito a nossa mentalidade, conectar com o corpo, para destravar a sua energia íntima, energia sexual e potencializar o prazer que você merece, soltando a culpa, o medo, a insegurança, todo esse medo de desfrutar do corpo e do teu feminino, essa capacidade de receber, essa capacidade de sentir, de se entregar, de saltar o desconhecido, saltar, se permitir sentir, entregar, sua capacidade orgástica, que é linda e é divina, sem controle. Porque o céu não é o limite, galera. Só posso dizer isso pra vocês. E daí, se você tem interesse em estar participando, nessa semana a gente tá com um grupo VIP, onde eu tô passando as informações das condições especiais. E, gente, tá barato o rolê, porque eu vou entregar pra vocês, tá muito bacana o valor. A gente vai passar a semana explicando nesse grupo, né, tirando as dúvidas de vocês, todas as informações, como é que vai funcionar, quais são os valores, vai ter um monte de bônus bem bacana, e como que vai ser o formato desses 21 dias. Então, essa semana, né, amanhã eu vou começar a passar as informações. No dia 14 eu vou tirar as dúvidas de vocês no grupo. No dia 14 também eu vou revelar para vocês a oferta especial, descontão, bônus, tudo que é de bom e eu sei que vocês gostam. Para no dia 15 e unicamente no dia 15 abrir as inscrições e vocês terem a oportunidade de entrar. Mas ó, as inscrições vão ser apenas no dia 15, no dia 16 ninguém mais entra e as vagas elas são limitadas, porque eu quero acompanhar vocês de pertinho, tá bom? E aí? Então, antes que eu esqueça, né? Tem esse detalhe. E antes que eu esqueça, para você acessar então um grupo VIP, depois que acabar essa live, vai lá no perfil, eu, Elisa Marcelino, vai ter ali bem na bio o link. Tá escrito www.mulherarvore,
www.destrave, que vai aparecer um formulário para você entrar nesse grupo VIP do WhatsApp para receber todas as informações. Pode ficar tranquila que vai ficar silencioso a maior parte do tempo. A gente não vai ficar mandando mensagem desnecessária, mas é mais informativa para você poder tomar essa decisão, para destravar todos esses erros e poder fluir cada vez mais com o seu prazer. E, gente, tá tão bonito. Inclusive, a Cláudia, a minha irmã, que também faz parte da minha equipe, vai estar ajudando a gente. Então, venham participar se vocês sentirem no coração. Sabe, quando a gente começa a mostrar esses erros, não é para vocês se sentirem mal, mas é para vocês despertarem a consciência de que existe um universo inteiro aí dentro de você que tem múltiplas possibilidades para desfrutar. E que esses erros, que nada mais são feridas emocionais, possa olhar eles com carinho e amor e começar a curar. Só que a cura nunca vai ser da gente reprimir. Na verdade, o que a gente precisa é pegar essa ferida e colocar muito amor, muito cuidado, um sol, iluminar ela e começar a acolher, para trazer a nossa força de quem a gente é, para acessar o prazer que a gente merece, não por aquilo que nos falaram, mas sim de dentro para fora. Eu acredito nisso e para mim, no meu caminho, na minha história, foi o que fez diferença. Hoje eu só vivo e sinto aquilo que eu sinto, que é maravilhoso, porque eu olhei, comecei a cuidar. E até hoje, vira e mexe, até conversei com a Cláudia essa semana, que eu descobri que uma das maiores virtudes que eu tinha era a minha capacidade de ser gentil comigo. E pra mim isso é incrível, porque assim, gente, eu tenho uma controladora aqui terrível, eu tenho uma carcereira que gosta do machimata. Tudo errado. Nunca é bom o suficiente. E simplesmente do fato de eu ser gentil comigo, me acende um fogo. Me acende um fogo sexual, mas também um fogo de criatividade, de permissão de poder fazer uma live como essa, de fazer desafios como esse, que inclusive, gente, tá um fogo no rabo, não vejo a hora de vocês colocarem em prática, porque tá lindo demais. E uma felicidade de se permitir entregar tudo isso. E é maravilhoso, pelo menos pra mim é. Pra mim isso é revolucionário. Na minha história, com tantos nãos internos, externos, se permitir ser espontânea, autêntica e colocar tanta coisa bonita no mundo, com gentileza com a Elisa, é algo revolucionário. E sentir prazer também. Faz sentido pra vocês, deusas? Então, acredito que seja isso. Daqui a pouco aqui também o Instagram já vai dar o sinalzinho, né, para finalizar a live. E esse é o meu convite para vocês. Se vocês sentirem essa conexão, entra nesse grupo VIP que a gente vai passar todas as informações. Também vou deixar o convite para quem sintonizou, percebeu esses erros, sabe que tem alguma amiga passando por esses desafios, sente no coração, compartilha essa live. Vai ficar gravada essa semana aqui no perfil. Compartilha com as suas amigas, não deixem de comentar, publicar, compartilhar todos os posts. Meu ascendente leão gosta, é um incentivo, mas principalmente ajuda o algoritmo aqui do Instagram a multiplicar e a levar para mais pessoas, tá bom? Então é isso, gente. Ai, Mariana, tô com saudade de você, mulher. Então, gratidão de fundo do meu coração por vocês se permitirem estar um domingo à noite aqui comigo. Gratidão por vocês serem exatamente quem são e se permitir olhar, colocar esse sol, iluminar e colocar calor em cada uma das suas feridas, para elas cicatrizarem de uma forma fluida e potente. Tá bom? Lembre-se, quem vocês são é maravilhoso, é incrível e é perfeito tal como é. Só se permita, você merece, viu? Então é isso, deusas maravilhosas, tenham uma ótima noite e uma linda semana. Então é isso, viu? Um beijo. E até a próxima, gente!